Então, Mães e Filhos que Oram nasceu em 2019, no meio mesmo de um caos. Ali o Senhor fez nascer o Mães e Filhos que Oram. A minha casa estava realmente destruída no ano de 2019. Tudo começou talvez no final de 2017, início de 2018, quando a minha filha mais velha, ela entrou-se em depressão. Satanás colocou na cabeça dela: o melhor a fazer é tirar a sua vida. Você não merece viver. E nesse dia, ela tão decepcionada, ela tomou-se para aproximadamente 80 comprimidos. Meu marido chegando do trabalho, ambulância na porta. No outro dia, ela recebeu alta e eu tinha um trabalho na igreja. Quando eu cheguei lá, Deus usou a minha pastora da época e disse: Deus está me falando, Cris, que é para você iniciar um trabalho com mães. E é para ontem. E eu disse: eu não vou contar no quando eu pensava, Deus respondia através dela. Eu disse: eu sou a última pessoa do mundo a fazer um trabalho com mães. A minha filha mais nova está em depressão, minha filha mais velha é afastada. Impossível. Deus respondia: o que você está passando não tira a autoridade que eu estou te dando. Você precisa dessa experiência para ajudar outras mães. E ela precisa dessa experiência para ajudar os jovens. Vou usar você e a sua casa. Então, Mães e Filhos que Oram nasceu nessa condição. Em meio desse caos, nasceu-se o Mães e Filhos que Oram. E Deus disse: eu vou restaurar a sua casa. E restaurarei a casa de todas as pessoas que, com perseverança, se posicionarem em oração. E Deus falou: esse projeto vai entrar dentro de várias casas. E cada casa que abrir a porta, significa que elas estão aceitando a proposta do altar do Senhor para que a sua casa seja restaurada. E assim nós temos um trabalho no Zoom que tem alcançado vidas ao redor do mundo. Estamos em vários países, temos orações e palavras de segunda a sexta e Deus tem feito grandes coisas para a glória dele. E eu queria te convidar, vem fazer parte com a gente. Somos uma equipe, né? Temos 2 líderes no Brasil, uma em Londres, outra na França, e nós estamos juntos somando para que o reino cresça. E você é muito bem-vindo. Venha participar conosco. Missão que Deus nos dá. É uma alegria estar podendo estar aqui compartilhando com os irmãos esta manhã, né? A palavra do Senhor, aquilo que Deus tem nos chamado a atenção, tem nos direcionado. E glória a Deus. Quem não me conhece, né? Sou o pastor Jonas e parece que eu estou em casa, porque eu olho aqui, vejo minha família, né? Meus cunhados, vejo aqui a Cris, é como uma irmã, o pastor Sidney. A gente tem uma história juntos. E Deus é muito bom. E o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é o que o Senhor tem falado comigo esses dias. E eu gostaria de, assim, de começar com uma escritura que está no livro de Êxodo, a partir do capítulo 3. Foi quando Moisés tem uma experiência com Deus ali pela primeira vez, né? Diz assim, eu vou ler. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, uma chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei essa estranha visão. E por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus e a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés
escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de fato, tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra em que mana leite e mel, a terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão que o egípcio os oprime. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para tirares do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Amém, irmãos? Deixa eu fazer uma oração. Pai, obrigado, meu Deus, porque a tua palavra, ela continua viva, Senhor Deus, e as tuas palavras, Senhor Deus, através das escrituras. Pai, ela se torna tão atual, Pai, nas nossas vidas. O Senhor continua nos chamando, Senhor Deus, para viver tudo, Senhor Deus, que o Senhor tem para nós. O Senhor continua nos chamando para viver aquilo, Senhor, que o Senhor escreveu sobre nós. Por isso, Pai, que esta manhã seja um dia onde nós possamos ouvir do Senhor uma direção, uma repreensão, Deus, oh, Pai, uma confirmação de tudo aquilo que o Senhor tem nos chamado. Oh, Pai, que possamos realmente, ó Deus, olhar para o Senhor neste dia, Senhor Deus, somente para Ti, e viver tudo aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, a paz. Glória a Deus. Irmãos, o que eu quero compartilhar e que para mim eu vejo tão atual é o Egito nos dias de hoje, sabe? E vem com uma capa não de Egito, né, com o nome em si, mas esse sistema de aprisionar as pessoas numa mentalidade onde você precisa trabalhar para ter o seu sustento, trabalhar para você conseguir sobreviver e viver de trabalhar. E bem, a verdade é que o Senhor não nos chamou para viver para trabalhar. O trabalho faz parte da nossa vida, o trabalho faz parte do que Deus está fazendo em nós. Enquanto nós trabalhamos, Deus ele está trabalhando em nós, amém? E está nos colocando em lugares para sermos referências dele. Então, o trabalho faz parte do mover de Deus na nossa vida, mas não é, sabe, não pode ser o lugar onde o inimigo quer nos escravizar e nos aprisionar. Amém? Então, não é à toa que Jesus falou para não andarmos ansiosos por coisa alguma, porque havemos de comer, de beber e de vestir. Amém? O nosso valor não está no que nós recebemos com o nosso trabalho. O nosso valor está em servir a Jesus onde estivermos, onde ele nos colocar. Amém? De fato, assim, quando a gente trabalha, a gente recebe a recompensa do trabalho, o suor do nosso trabalho, e isso Deus tem usado como a maneira de pagarmos né? De pagarmos nosso aluguel, de pagarmos nossas despesas, de termos um recurso. Mas também bem a verdade que o Senhor pode levantar recursos de muitas outras formas na nossa vida. Como filhos dele, ele sabe, nós temos que estar na dependência do Senhor e não na dependência dos trabalhos. Nós não temos que viver para provisão, mas viver para o provedor. Amém? E o que eu quero denunciar hoje é esse sistema que existe do Egito até hoje, que quer nos colocar nessa situação de estar escravos do nosso dia a dia, escravos do nosso pecado. Amém? Agora, existe uma outra escravidão também, que nós vemos que o povo de Israel passou, que foi a escravidão na Babilônia. E essa escravidão é muito mais sutil, irmãos, porque ela te dá das melhores coisas dessa terra, as melhores coisas do rei dessa terra, para que você aprenda a gostar dessas coisas, das distrações. Então, assim,
tem muitas distrações neste mundo e eles querem te aprisionar, o sistema deste mundo quer te aprisionar nessas distrações. Pensa bem o que te move é assistir um seriado, o que te move é ficar ligado no telefone, passando a tela para cima, o que tem te viciado. Isso é o sistema da Babilônia. Ele quer levar cativo a sua mente. Deus deixou Israel ser cativo. E, na verdade, Deus deixou porque Israel estava andando de forma errada. Então, Deus deixou Israel ser cativo. E para nós hoje vermos que existe uma escravidão onde vem na nossa mente e nas nossas vontades. Então, nós temos que aprender a ser libertos disso. Mas, bem, a verdade é que Deus um dia, e eu sei que você que está aqui, provavelmente você já teve um encontro com o Senhor Jesus. Como Moisés teve um encontro aqui com Deus e uma chama veio arder no seu coração que não apagou mais. Observe essa chama. Como Moisés observou um dia essa chama que não apagava ali diante dos olhos dele. E tem uma chama dentro de você que não apaga. Você sabe que o Senhor está aí e ele é esse fogo que acendeu, o Espírito Santo em você, ele não apaga, ele está lá. Mesmo e ele mora em você 24 horas, imagina. E o quanto você tem ignorado a ele. Ele está ali do seu lado todos os dias. Você tem conversado com ele todos os dias? Você tem trocado uma ideia com o Senhor ali com você? Ou a maioria do tempo nós estamos distraídos fazendo algo? Irmãos, o nosso chamado foi para andar com o Senhor. Foi para quando estiver fazendo qualquer coisa, ao levantar, ao deitar, sabe, ao trabalhar, o Senhor está ali conosco, sabe? Não vamos ignorar, porque muitas coisas nós estamos prestes a viver com Deus um milagre, viver com Deus uma situação de atrair a presença dele, de mudar a atmosfera, e nós estamos ignorando ele dentro de nós. Muitas vezes a gente apaga isso, assim, no sentido de abafa, mas Deus está nos chamando para não abafar mais. Dos momentos onde a gente está só, chamar ele. Nos momentos que a gente está com alguém, em mente está, Senhor, o que o Senhor quer falar para essa pessoa? O que o Senhor está fazendo com ela? Por isso, sabe, irmãos, a maioria das palavras, da oração que eu tenho feito ao Senhor esses dias, Deus tem me chamado, é para abrir os meus olhos para ver o que ele está fazendo, para como Jesus disse que fazia o que o Pai estava fazendo, nós também possamos ver o que Deus está fazendo, onde ele está nos movendo, onde ele quer que a gente quebra essa atmosfera de escravidão do Egito, escravidão sabe, de Babilônia, e implantamos o reino. Sabe, porque onde está o reino de Deus? Já se perguntou isso? Onde está o reino de Deus? E bem a verdade é que o reino de Deus já é chegado e ele se manifesta quando os filhos de Deus estão ouvindo a voz de Deus e estão fazendo o que Deus está fazendo, o que Deus está movendo para fazer. Amém? Quando nós estamos vivendo aquilo que Deus escreveu para a gente viver. E bem a verdade é que você sabe que você viveu dias que não foram o que Deus escreveu para você. Né? Então está na hora de viver uma vida de arrependimento, sabe? Arrependimento não é falar, Deus me perdoa, eu fiz isso de errado, estou arrependido. Não, arrependimento é atitude. É atitude de você dizer não para sua vontade, não para sua carne, não para aquilo, para os seus medos, e dizer, Espírito Santo de Deus, onde nós vamos nos mover hoje? Como que vamos, sabe, como nós vamos andar hoje? Quando você estiver diante de uma pessoa, você tem aquele clamor, Senhor, qual é a sua palavra para esta pessoa? Eis aqui a tua boca, Senhor. Eis aqui a tua vida, Senhor. Qual é as tuas palavras? Quais os meus olhos para esta pessoa? Como o Senhor vê ela? Deus, o que o Senhor escuta deste coração? Amém? Então nós somos chamados, irmãos, para trazer libertação com o nosso estilo de vida. Sabe, o Senhor Jesus ele nos deu uma palavra antes dele partir deste mundo e trazer o Espírito Santo dele. Ele nos deu uma palavra que está em Mateus, que diz assim, portanto, ide e fazeis discípulos. Irmãos, o que é fazer discípulo? E nós sabemos que não é discípulos nossos. O que nós temos para oferecer? É ou não é? O que temos para oferecer é Ele. Então, é fazer discípulos dele, do Senhor. É fazer discípulos daquele que te chamou.
Sabe, como Filipe uma vez foi o primeiro que fez isso, né? O primeiro evangelista, que foi lá em Natanael e falou: vinde vede, sabe? Vinde vede quê? Vinde vede o Senhor Jesus, sabe? Nós temos que chamar as pessoas para ver Jesus. Mas como elas vão ver Jesus? Elas só podem ver Jesus na sua vida. Não tem outra maneira. Então é esse nosso chamado para aquilo que Deus incendiou nosso coração, o Espírito que Ele colocou em nós. Não ficar só em nós, dentro de nós. Por isso que nós temos que buscar o batismo com o Espírito Santo, ser cheios, recobertos do Espírito Santo. Porque quando você entregou sua vida a ele veio morar dentro de você. Mas o chamado não é para ele permanecer só dentro de você, é para você trazer isso para fora, para manifestar o reino dele. E Jesus ele continua falando: e de fazer discípulos de todos os povos. Isso, entende, irmãos? A gente não somos chamados para fazer acepção de pessoas. Não é quem a gente gosta, não é quem a gente tem afinidade, mas é quem o Senhor nos colocar diante de nós. Porque o discipulado muitas vezes vai começar em você através de um olhar, de um abraço, de uma palavra, sabe, de chamando para aceitar Jesus. Pode passar por várias etapas assim, um discipulado daquela pessoa com Jesus, e você sendo uma dessa parte, faça a sua parte, sabe, nesse discipulado. E ele também nos chama para discípulos, portanto, ir de fazer discípulos de todos os povos, batizando-os. Batizando, o que isso significa, irmãos? Fazendo essa pessoa ter uma imersão com Deus quando estiver perto de você, sabe? Tem pessoas que falam assim, eu já vi muitas pessoas falando assim, essa pessoa aí, tudo dela é Deus, tudo dela é Deus. Irmãos, que coisa linda, quer dizer que se você andar perto dela, você vai ser batizado, você vai só ouvir de Deus, você vai receber de Deus, você vai sentir a presença de Deus. Sabe que sua vida pode ser esse lugar onde jorra águas vivas. Quem estiver perto, você possa sentir essas águas, sabe? Indo em direção a essa pessoa. E quando ela começar a conversar com você, talvez você use algumas conversas no dia a dia, mas leva ela à profundidade com Deus. Leva ela onde Deus te levou, sabe? Compartilhe daquilo que Deus tem contigo, sabe? Faz essa pessoa ser batizada, sabe? A ponto dela querer ter sede de Deus. Por isso que o Senhor nos chama para ser sal, para que nós possamos provocar essa sede de Deus. E quando essa pessoa se entrega, meus irmãos, aí sim, sabe? Cumpra aquilo que o Senhor falou, conduza ela até a água do batismo, dela entender que ela tem que morrer para o sistema deste mundo, morrer para si mesmo, sabe? Se entregar para viver com Deus. Nós somos chamados para isso, sabe? Para batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de estar nessa condição de, como um odre, sabe? Que fica pendurado ali num tripé. Amém, irmãos? Ensinando, olha só, o nosso trabalho não é só evangelizar, o nosso trabalho também é ensinar. O Senhor nos chamou para ensinar. Então, querendo ou não, se você tem aptidão ou não, você tem um ID sobre a sua vida, e continuando esse ID ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. Irmãos, Deus tem nos dado direções. Deus tem nos dado direções eternas. Os mandamentos de Jesus não são leis para te fazer, te dar regras, sabe, de vida, mas são direções de vida, são um chamado para relacionamento. Nós que somos pais, a gente sabe quando a gente coloca sobre, a gente dá para os nossos filhos uma regra na casa, não é para ele seguir cegamente, é para ele entender que ele faz parte dessa família, é que ele faz parte do bem-estar dessa família. Então, quando eu falo para o meu filho, filho, olha, fique responsável por tirar o lixo da casa, não é porque ele tem que me obedecer que eu mando, mas isso vai trazer um benefício para essa casa e para você, consequentemente, para você também. E você vai cooperar com o bem que nós, sabe, do reino desta casa. Então, quando Deus nos dá uma direção, quando Jesus fala, ame o teu próximo, ame a Deus primeiro com todo o seu conhecimento, com todo o seu entendimento. Esses mandamentos, irmãos, não é um mandamento para você obedecer
simplesmente é para você amar obedecer, para você entender que isso faz parte de ser parte da família do Senhor, de andar com Ele, desfrutar um relacionamento com Ele. Deus não quer uma regra para você cumprir, mas um relacionamento para viver. Amém? E é isso, sabe? Deus nos chamou para fazer isso, para ouvir a voz dele e desfrutar com ele do melhor desta terra. E o melhor desta terra é ter um relacionamento com ele aqui nesta terra. Porque um dia você vai ter um relacionamento com ele na eternidade, mas estar aqui na terra é um privilégio de poder estar perto de pessoas onde ainda não conhece a Deus e conhecer através da sua vida. Porque, irmãos, no mundo espiritual, você fica perto daquele que você se parece. Quanto mais você se parece com Deus, você fica perto de Deus. Quanto mais você não tem nada a ver com Deus, mais distante você fica. Mas aqui no planeta Terra, aqui nesse mundo físico, temos a oportunidade de estar perto de uma pessoa que está bem longe de Deus. E a gente estando ali com Deus. É uma oportunidade de chegar, de fazer Deus chegar perto das pessoas. Amém? Então nós carregamos isso, irmãos. Este fogo que não é nosso, esse Espírito Santo que está em nós, mas que nós temos que valorizar como se fosse a coisa mais preciosa que temos. Vale mais do que qualquer ouro, do que qualquer prata. E bem a verdade é que os valores de Deus vale mais do que qualquer valor dessa terra. Então, irmão, se Deus ainda não te fez rico e milionário fisicamente, sabe? Saiba que ele tem te dado valores maior do que ouro e prata. E para preservar esse valor, muitas vezes Deus não permite que você seja milionário ainda, porque tem valores que estão, sabe? Valores que você está recebendo, que você não pode perder. Valores que tá te levando para a eternidade. Então não queira ser rico e trocar essa riqueza que Deus te dá por uma riqueza dessa terra. Sabe? O Senhor Jesus levou um povo que foi liberto. Jesus, né? Deus levou um povo que foi liberto para um deserto. Um povo que não tinha nada para viver mais nada ainda, para eles serem aprovados. E deserto faz parte da nossa vida, para Deus nos aprovar, para a gente se ver como, para a gente dar valor no que realmente tem valor. Amém? Então, se você tá, sabe, se você está passando por uma aprovação, e vou te dizer, você está, porque você está aqui nesta terra. E este momento na nossa terra é um momento de provação. Mesmo que você está sentindo que está tudo bem, se você está bem financeiramente, se você se organizou a sua vida, né? E você está bem financeiramente, saiba, fique atento, porque há uma provação nessa terra. Jesus passou por essa provação. E a provação, irmãos, ela tem um tempo. Sabe? Quando Jesus passou por 40 dias, o povo passou por 40 anos. Isso representa que cada aprovação na nossa vida tem um tempo. Amém? E eu não sei se você está no meio dessa aprovação agora, mas ela tem um tempo para acabar. E quando ela fechar o ciclo, se mostre aprovado no Senhor. Sabe? Se mostre aprovado, se mostre que você deu valor ao que tem valor. Porque se você valorizou as coisas desse sistema ainda, as coisas do sistema do Egito, que é de escravidar num trabalho, nos afazeres, ou se você está ainda preso na escravidão da Babilônia, amando as coisas deste mundo e os gostos deste mundo e a sua própria vontade, que é contaminada. Irmãos, você ainda vai dar mais uma volta na montanha, mais uma volta no deserto, sabe? Mas quantas voltas você tem que dar até aprender a dar valor às coisas do reino, às coisas eternas? Então não vamos dar muitas voltas, vamos já inclinar a nossa mente, nosso coração para dar valores às coisas eternas. Amém? A ide e fazer discípulos de Jesus. E isso começa você sendo um discípulo de Jesus, você buscando ouvir a voz de Deus. Agora, quando nós oramos, irmãos, nós falamos com Deus. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, é Deus falando com nós, é Deus falando conosco. Então, sabe, não só leia a palavra de Deus, deixa a palavra de Deus te ler. Sabe, quando você se inclinar para ouvir, para ler a palavra de Deus, deixa essa palavra te ler, deixa essa palavra vir e impactar a sua vida.
sabe? Porque toda a escritura que Deus deixou para nós, foi um milagre dele nessa história do mundo, para que possamos ouvir a voz dele. Então, dê valor nas coisas eternas, nas palavras que está aqui neste livro, sabe? É um privilégio hoje, nós temos ela em escrito, mas não atente para isso, porque o Espírito Santo que está em você vai ler contigo, porque tudo que nós temos que fazer é envolver essa chama que Deus colocou em nós, envolver ela no que nós estamos fazendo. Então vamos chamar o Senhor Jesus, Deus, sabe? O Senhor que está habitando em você, o Espírito Santo, para fazer parte de todo momento das nossas vidas. Todo momento. Olha, a palavra que Deus deu para Moisés, ir de libertar o povo e trazer eles de volta a este monte. Sabe, a chama que Deus colocou em você, ela é capaz de incendiar sabe, um monte inteiro. Como a chama que Moisés viu ali, estava incendiando uma sarça, quando ele obedeceu e trouxe o povo, foi o monte todo que pegou fogo. Entende? E Deus está querendo fazer isso conosco, nos fazer uma referência onde não só dentro de nós está pegando fogo, mas onde a gente está, a presença de Deus é atraída. Amém, irmãos? E é isso que acontece quando nós obedecemos a palavra de Deus. O lugar onde a gente está pega fogo, a presença, o Espírito Santo ali se torna tão visível, a atmosfera muda. Sabe, aqui em Manchester nós vivemos esse final de semana assim, um céu aberto. Estava tendo um evento onde várias igrejas foram e começaram a orar e clamar por Deus. É um evento chamado Praise Storm, onde algumas pessoas, algumas igrejas se inclinaram para buscar o Senhor. E sabe, a coisa mais linda que eu vi foram crianças ali intercedendo. Mais de 3.000 crianças nesse final de semana se juntaram para interceder. Aí eu vi assim, uma pegava o microfone e começava a orar e chorar e clamar por Deus, passava o microfone para outra criança, irmãos. Que mover é esse onde as crianças estão clamando pelo Senhor, estão queimando, assim, querendo a Deus? Alguém obedeceu a Deus ali, ouviu a voz de Deus e atentou para andar com o Senhor. E Deus fez não só a vida dele pegar fogo, mas um lugar onde ele chamou os discípulos, onde chamou o povo de Deus para ir. Sabe, nós não podemos andar sozinhos. A presença de Deus em nós vai nos fazer conectar com pessoas, para que a atmosfera mude onde nós estamos. Sabe, ser discípulo é isso, sabe? É estar com uma comunidade, é estar com pessoas que estão buscando ao Senhor. Quando Deus chama Moisés e conecta ele com o irmão dele, Arão, porque Deus nos chama para andar assim em família. Amém? Irmãos, agora eu vou te falar, melhor do que Moisés, melhor do que o que Moisés fez com Deus, foi, sabe, em libertar o povo e chamar o povo para andar na terra prometida. É também ser como Josué. Josué, irmãos, ele andou na terra, sabe? Ele andou com Moisés, foi incendiado ali por Moisés. E aquele fogo que pegou em Josué, irmãos, fez ele entrar na terra prometida porque ele olhou para, não somente para ele e para o povo, ele olhou para a família dele. E ele começou na casa dele, irmãos. O que Moisés foi fazer com o povo, Josué começou na casa dele. Por isso Deus falou: agora você vai entrar na terra prometida. Amém? Sabe, Deus expôs as falhas dos homens de Deus. E a gente vê que uma das falhas de Moisés foi que ele negligenciou um pouco a casa dele. A gente vê ali Zípora sofrendo com os filhos. É ou não é? Aquela mulher ali foi uma guerreira. Porque Moisés, ele era homem e ele não atentou aquele momento. Deus quase mata ele. Se não fosse a mulher de Deus ali, Deus quase mata Moisés no meio do que Deus chamou Moisés para fazer. Então, irmãos, nós temos que olhar para esses testemunhos, tanto os bons como os ruins, para podermos fazer o que é bom, sabe? Para fazer aquilo que esses homens já deixaram exposto. Por isso, irmãos, vai ter situação na sua vida que seus filhos vão olhar e você vai falar: olha, nisso o papai não andou com Deus. Não faça igual o papai nisso. Mas nisso o pai andou com Deus. Então você pode fazer igual. Amém?
E aí, irmãos, por isso que nós temos que ter uma vida constante de arrependimento, onde nós somos confrontados do Senhor, seja humilde, fala, Deus, realmente eu caio nessa situação, isso aqui é minha fraqueza. Qual é a sua fraqueza que você tem que expor para o Senhor? E vou te falar mais, não expõe só para o Senhor, expõe para aqueles, sabe, aquelas pessoas que Deus te colocou em volta, que você tem confiança, que você sabe que é homem de Deus. Porque quando você confessa o seu pecado para alguém, você é curado, porque você quebra o orgulho, irmãos. O orgulho é o que te separa para você não receber de Deus, porque você recebe de Deus através da vida de uma pessoa, do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa. Então quebra o orgulho, abre o coração e fala, olha só onde eu tenho errado, onde eu tenho sido fraco, para você ser fortalecido ali, para você ser aperfeiçoado ali. Amém, irmãos? Porque é bem fato, quando você fala com Deus, você é perdoado, você já é perdoado. Jesus já fez sabe, esse trabalho na cruz. Ele não vai descer ele sabe, ele já pagou pelos teus erros, o teu pecado, esse não é o problema. O problema é você quebrar o orgulho e aí aprender a ser liberto, a ser curado. Amém? E Deus te chamou para isso, para ir, não parar, sabe, nessas pequenas coisas que te aprisionam. Amém? Ser liberto, sabe? Ser liberto, sabe? Chacoalha a vida e fala o que, onde eu estou pegando, onde eu não estou andando com Deus, e conserta isso, e vamos. Sabe, esse tempo de deserto, ele é um tempo que acaba. Sabe, viver na, na terra prometida, irmãos, é viver onde Deus se manifesta. Essa é a terra prometida, é o reino dele presente. Sabe? Quando você está ali sentindo a presença de Deus e compartilhando do Senhor, sabe? Muitas vezes não vai ser com palavras, mas vai ser assim, de presença, sabe? Vai ser assim, com o seu trabalho na empresa ali, onde você está trabalhando, ali sendo um manifesto da presença de Deus, é ali você deixando a intercessão, é ali você preparando o ambiente onde quem chegar lá vai, opa, que lugar é esse? Que é isso que está acontecendo aqui? Onde as pessoas vão sentir a presença de Deus. Viva a terra prometida, viva na terra prometida, que é esse lugar onde o fogo que está dentro vem para fora, sabe? Eu sou muito feliz quando eu vejo os meus filhos, eles estão muito mais à frente do que eu quando eu tinha a idade deles. Isso me alegra, sabe? Eu falo, meu Deus, obrigado, porque viver contigo, mesmo nas dificuldades, eu vejo isso na vida dos meus filhos. Minha filha, quando era pequena, uma vez os amiguinhos da escola perguntou para ela, onde é que está seu Deus, Giovana? Uns amiguinhos muçulmanos. E ela falou: Deus está no céu e está no meu coração. De uma maneira tão simples, ela revelou para mim coisas grandes. E eu fiquei assim: uau, da onde que essa menina tirou isso? Sabe? E ela falou a verdade. Onde é que está o nosso Deus? Nosso Deus reina, está no trono assentado, e ele tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra. Ele é todo poderoso, está lá, mas ele também mora em nós. Ele mora em nós, está aqui dentro, sabe? Querendo transformar a nossa vida e a nossa volta, querendo, sabe, nos chamando para manifestar a presença dele. E é aí que ele está, nós como embaixadores. Irmãos, é muito lindo você entender que onde você vai, você representa o reino de Deus. Sabe, como brasileiros aqui na Inglaterra, se você entra num consulado, você entrou debaixo da lei brasileira. Ali funciona a lei brasileira, é um lugar dedicado para funcionar as leis do Brasil num território estrangeiro. E nós somos essa pessoa onde que nós manifestamos as leis de Deus onde nós estamos, porque o reino dele está em nós. Essa é a embaixada de Deus. Então você manifesta, você atrai o reino de Deus. E Jesus nos ensinou a falar isso com o Pai. Jesus nos ensinou a falar isso com o Pai. Ele falou, né, Pai nosso. Ele nos inclui na oração e ele pede algo para Deus. O que ele pede para Deus? Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade aonde? Aqui na terra, como é nos céus. Por isso que nós atraímos o reino, é algo que Jesus já nos ensinou a pedir. Como a vontade de Deus vai ser feita aqui na terra, irmãos? Olha para você, olha a vontade dele que já começou a se manifestar na sua vida.
A vontade dele é que todos sejam filhos do Senhor, que todos voltemos para a terra prometida, voltemos para o Éden. A palavra Éden significa onde Deus toca a terra. E como Deus toca a terra? Aí na sua vida Deus toca a terra. Você é essa referência do Senhor. Então, não negligencie o seu chamado, sabe? Aquilo que está. Aquele dia que o céu te abraçou, lembra? Aquele dia tão gostoso que o céu te abraçou e fala: agora você faz parte aqui do reino de Deus. Então, irmãos, isso está disponível aí, sabe? Para você trazer para fora, sabe? Para você construir este lugar onde o monte vai pegar fogo, onde a presença de Deus vai ser. A atmosfera vai mudar. Quando você, sabe, estiver andando ali naquilo que Deus tem te chamado para andar. Quando você reunir com os teus irmãos e juntos você está nesse mesmo propósito de atrair o reino de Deus. E nós vamos viver dias, sabe, onde nós vamos experimentar, assim, o fogo de Deus, a atmosfera, o mover de Deus. E o Senhor nos chamou para viver mover dele. Sabe quando a gente reúne ali para adorar Deus juntos? É um mover de Deus. Mas não existe só a parte do mover físico ali. Existe a parte de você descer do monte também. Quando Jesus chamou os discípulos, os três ali, para viver uma experiência com ele. Uma conferência ali com Elias e Moisés. Só que eles já estavam tão acostumados com Jesus que pensou que era só mais um momento de oração. E eles, cansados, dormiram no monte. Fala que nesse episódio ali que Jesus ele chama Pedro, né, Pedro, Tiago e João para subir ao monte, e tem a transfiguração. Olha que coisa incrível, né? Esse mover de Deus ali. Eles dormiram, fala. E quando acordaram, eles se acordaram no meio daquele mover que Deus estava tendo, aquele momento ali, com Moisés e Elias. Eles acordaram e Pedro ficou: uau, que coisa maravilhosa! Jesus, vamos fazer uma tenda aqui para Moisés e Elias. Irmãos, se você se despertar no meio do mover, você não vai entender o que está acontecendo. Você precisa estar atento, você precisa ir quando você. Sabe, se Deus te deu uma situação de reunir com seus irmãos para louvar Ele, para participar de um mover com Ele, não vai só por ir, vai com o coração já derramando, pegando fogo, para ali você participar, entender o que Deus está fazendo, não está lá disperso, sabe? Você que frequenta um culto, você que reúne com o povo para orar, você que vai já cheio, transbordando, porque Deus vai ali fortalecer sua vida. Porque o que você vive nesses dias sabe, de mover de Deus, de experiência com Deus, igual um dia que nós nos encontramos ali em Wales, como Deus estava movendo aquele lugar, estava tendo experiências ali, o povo sendo cheio, transbordando. Irmãos, quando você sai daquele lugar, se você sai daquele lugar e nada aconteceu, do que adiantou você estar naquele lugar? Então, esse lugar de experiência com Deus tem que refletir lá embaixo, você lavando a vasilha, você lá com seus filhos, você lá com as pessoas. Amém? Então, Deus te leva para um lugar, vive experiência, mas você tem que carregar isso para quando você descer da montanha. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu nem sei como eu estou com o horário agora, mas eu quero deixar essa palavra de encorajamento para os irmãos. Sabe, vamos aproveitar esse momento que Deus nos dá de experiência com Ele, para refletir quando estamos nos nossos dias a dia, quando estamos no nosso trabalho, quando estamos com nossos filhos, quando estamos no nosso tempo, sabe? Deixa esse lugar de experiência com o Senhor, refletir lá embaixo da montanha também. Continua carregando este fogo, essa chama acesa, com a expectativa disso incendiar outro, à sua volta, onde Deus te levar. Amém? Amém, glória a Deus. Deixa eu fazer uma oração, e aí, Cris, a gente já entra nesse lugar aqui de orar, de interceder, de pegar fogo, de declarar vitória de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, sobre o país onde Deus está sendo colocado para a glória dele, o reino dele se manifestar. Amém? É para isso que estamos aqui, irmãos, para termos uma vida em abundância em relacionamento com o nosso Deus. E isso impacta tudo em nós e à nossa volta. Amém? Pai, obrigado, Senhor Deus, pela tua presença, por este chamado que continua sempre, Senhor Deus, queimando em nós.
Deus, ele não nos vai deixar, Senhor Deus, morrer. Pelo contrário, ele nos chama para permanecer. Então, em nome de Jesus, Pai. Paz do Senhor, estou aqui para falar um pouquinho do projeto Mães e Filhos que Oram. E talvez você esteja perguntando, mas o que é o Mães e Filhos que Oram? O Mães e Filhos que Oram nasceu no ano de 2019 em Londres, com o objetivo de conectar o coração de mães e filhos a Deus através da oração, restaurando o altar do Senhor dentro da nossa casa. Nós temos devocionais e oração na plataforma do Zoom de segunda a sexta. Siga-nos na página do Instagram para você ter todas as informações e não ficar de fora. Que Deus fortaleça a sua vida de oração em família, porque é para isso que nós estamos aqui. Esperamos por vocês.